Oi, pessoal, voltando. Então, para fazer esses vídeos acaba tendo um tempo limite, tá? Por isso que eu tenho que fazer vários vídeos para vocês. Então, o coeficiente por mortalidade de causa específica foi um que deu bastante problema na sala de aula, né? Vocês ficaram bastante confusos na hora de fazer, apesar de ter lá bem descrito. O que gerou confusão foi a população no meio do ano, mas a gente pode considerar isso como uma população total ou calcular a média, né? Se a gente tivesse um dado todo do ano todo, a gente faria essa média populacional. Mas se a gente tem um valor total, pode usar ele sem problema nenhum. A nossa fórmula, então, é o número total de óbitos de acordo com a causa, dividido pela população total. Né? Acho que até na sala de aula eu acabei me equivocando e colocando para vocês aqui a população total relacionada ao agravo, né? Relacionada à causa, e isso é um indicador de letalidade. Então, por isso que no exercício, essa questão foi anulada e todo mundo recebeu o ponto referente a essa questão. Porém, é importante que vocês saibam o método correto de cálculo, tá? O que a gente tem lá? Ele pediu por doenças infecciosas. Então, a gente tem 160 óbitos por doenças infecciosas e a nossa população total, que vocês já sabem. Então, fazendo todos esses cálculos, a gente chega ao indicador de 0,7 óbitos para cada 1.000 pessoas. Aqui está 1,2, está errado, tá? É 0,7 óbitos por doenças infecto-contagiosas. E aí, depois, por qualquer outra causa, a gente também vai usar essa mesma fórmula quando eu estiver falando de mortalidade por causa. Agora, quando eu estiver falando de letalidade, aí sim a nossa fórmula vai mudar, mas não cabe aqui no momento agora. Tá? O exercício 2, né, ele fala, um investigador fez um estudo para conhecer a prevalência de infecção por clamídia na população. Além disso, o pesquisador desejava saber qual a relação da prevalência com o uso do anticoncepcional oral. E para isso, ele definiu a população do estudo, ou seja, uma população-alvo, né? E daí foram as mulheres atendidas no serviço e assim por diante. Ele foi falando o que ele fez, como ele acompanhou. E aí ele chegou que 80 mulheres apresentavam história de uso de anticoncepcional e dessas, 30 tiveram clamídia. Outras 240 não usavam anticoncepcionais e 20 delas tiveram clamídia. E ainda 180 mulheres que não tinham informação se usavam ou não anticoncepcional e 10 apresentaram exame positivo. Lembra que eu fiz aquele dia na sala? Olha só, é importante a gente fazer essa tabelinha, né? Então eu classifiquei anticoncepcional sim, anticoncepcional não. Quantas tiveram clamídia, quantas não tiveram, e a gente preenche o nosso quadro com o total, e ainda soma com essas 180 que a gente não teve a informação. Esses dois somatórios dá o total de 500 mulheres que foram estudadas. Então, olha lá. Se eu quero saber a prevalência da clamídia em mulheres que usam anticoncepcional, a minha população total vai ser representada por quem? Pelas mulheres que usam anticoncepcional. Então, eu tenho quem aqui, ó? 80 mulheres. Essa é a informação que eu tenho correta. E aí eu pego o número de casos positivos de clamídia. Então, dessas que usam anticoncepcional, quantas tiveram clamídia? 30. Né? Então, a gente faz a nosso cálculo. Qual a prevalência de mulheres que usam anticoncepcional com exame de cultura positivo? Chegamos a informação do quê? De 37,5 a cada 100. Por que eu usei 100 aqui? Porque a minha população é muito pequena. Um universo de 500 mulheres eu posso usar 100. Toda vez que eu uso 100, eu, em vez de colocar 37,5 para cada 100, eu também posso colocar por porcentagem. Porque hoje a nossa forma de representar as porcentagens é de 0 a 100%, ok? Agora, no mesmo exercício, pergunta a prevalência de mulheres que não usavam e que tiveram exame positivo. Então, o que a gente vai pegar aqui? As mulheres que não usavam anticoncepcional e que tiveram cultura positiva. Então, o meu universo, a minha população total passa a ser quem? Mulheres que não tomam anticoncepcional. E aí, o meu numerador passa a ser quem? As mulheres que tiveram cultura positiva e que não fizeram uso de anticoncepcional. Tá? Então, ainda calculando,
a gente teve uma relação de 8,33 para cada 100. Poderia colocar 8,33%? Sim, a gente está falando de uma proporção, uma distribuição de proporção, porque 100 também representa porcentagem. Próximo exercício. Qual a relação de prevalência das mulheres que usam ou não usam anticoncepcional com cultura positiva? Olha só, razão de prevalência. Então, eu sempre tenho que colocar populações distintas. O que diferencia uma população da outra aqui nesse exercício? A gente tem as que usam anticoncepcional e as que não usam anticoncepcional. E ainda a gente tem os resultados positivos. Diferente da fórmula de incidência e prevalência, que o nosso numerador e o denominador estão em cima, no numerador é o número menor, e embaixo no denominador é o número maior, no cálculo de razão, na parte de cima a gente sempre vai usar o número maior, e na parte de baixo o número menor, e a gente vai fazer uma proporcionalidade entre elas. Lembra? A gente tem que achar o mínimo múltiplo comum dentre as duas razões, para tentar chegar na menor fração possível, até o ponto que se torna indivisível, e ainda eu posso dividir um pelo outro e vou chegar a um fator comum. Então, a gente tem aqui que mulheres que tomam anticoncepcional têm 1,5 mais chances de ter clamídia do que as mulheres que não tomam anticoncepcional. Aqui para vocês a fórmula, como eu disse, é o maior e o menor grupo. Exercício 3. No ano de 2016, foram confirmados 5.520 casos de dengue no estado de Santa Catarina, cuja população nesse ano era de 6.003.804 pessoas. Qual foi o coeficiente de incidência de dengue nesse estado? Então, olha só, número de casos dividido pela população total. Por que eu vou considerar isso aqui como casos novos? Porque ele não está me dando outra informação no exercício. Então, com certeza, esses são meus casos novos. Tá? Se eu fosse pedir incidência e prevalência, ia ter que ter mais uma informação. Eu ia ter que diferenciar aqui se tinha casos novos e caso antigo. Então, olha lá a nossa fórmula. Número de casos novos de pessoas com um agravo. Qual que é o nosso agravo? Dengue. Dividido pela população total exposta ao risco de ter agravo. No caso, eu vou usar todo mundo, porque todo mundo tem chance de contrair a dengue. Fazendo nossos cálculos, a gente chega a esse indicador. Aqui a gente teve 0,91 para cada 1.000. Aqui é uma situação interessante. 0,91 não chega nem a ser um número inteiro. É legal eu transformar no número inteiro? Sim, é interessante para ficar um dado mais palpável. Então, nesse caso, eu posso tirar o 1.000 e fazer por quê? Pelo seguinte, 10.000, porque ele vai me dar o número 9. Então, seria 9,1 para cada 10.000. Se eu ainda fosse aproximar, como aqui é 0,1, eu poderia aproximar para 0. Então, seria 9 para cada 10.000 habitantes. Exercício 4. Em uma tarde, um grupo de 17 pessoas foi atendido na emergência de um hospital de Arcos da Rocha com suspeita de intoxicação alimentar por salmonela. Entrevistas com pessoas levaram à identificação de outros 39 suspeitos, com sinais e sintomas compatíveis com a intoxicação. Ou seja, se o sinal e o sintoma está compatível, significa que a pessoa teve isso. E que não procuraram assistência médica. Na sequência, a investigação epidemiológica identificou que todas as pessoas doentes e outras 42 que não adoeceram participaram de um mesmo piquenique. Então, aqui, ó. Esse ficou doente, esse grupo de pessoas ficou doente, esse grupo de pessoas ficou doente, esse grupo de pessoas não ficou doente, mas todos eles estavam juntos. Então, quando eu quero pensar em população total, eu tenho que somar todo mundo, né? Então, eu somo as 17 pessoas que foram atendidas, os 39 suspeitos que não foram atendidos, mas que tiveram todos os sinais e sintomas compatíveis, e ainda os 42 que não tiveram nada. Chego a um universo de 98 pessoas. Ou seja, minha população total passa a ser 98 pessoas. E aí ele quer saber a incidência de intoxicação alimentar. Ou seja, se eu já tive isso aqui, ele já não é mais meu caso novo. Eu já sei, já foi diagnosticado. O que vai ser incidente? O que vier além daquilo ali. Então, a gente usa o 39. A mesma coisa aqui. Usei o cálculo usando o fator 10 ao quadrado, que seria 100. Posso representar tanto dessa forma, como eu posso pôr 39,79%, tá?
Exercício 5. O município de Santa Maria tem 270 mil habitantes, possui atualmente 1.500 portadores de HIV. No ano de 2012, 96 novos casos foram registrados na cidade. Calcule o coeficiente de prevalência e incidência de portadores de HIV em Santa Maria. Então, olha lá, ele quer saber incidência e prevalência. Diferente do exercício anterior, que não tinha essa informação, nesse aqui a gente tem tanto o que já tinha, como os casos novos, além da minha população total. Né? Então, vamos lá pela prevalência. Primeiro, número de casos novos e antigos de pessoas com agravo dividido pela população total. Todo mundo tem chance de ter HIV? Sim. Então, a minha população total permanece os 270 mil habitantes. Fazendo o cálculo, somo casos antigos com casos novos, chego ao valor de 1.596, divido por 270 mil e multiplico pela nossa constante. A gente vai ter que a cada 1.000 pessoas, 5 têm HIV. Já na incidência, a gente calcularia o número de casos novos de pessoas com agravo e a mesma população. Qual que são os nossos casos novos? 96. Então, a gente teria uma incidência, aqui eu coloquei para vocês, de 100 mil pessoas, porque o número ficou um número muito pequeno, então para ele virar um número inteiro, um pouco maior, eu calculei por 100 mil. E lembrando para vocês que a gente também tem padronizado no Ministério da Saúde que cálculo de incidência de HIV é sempre por 100 mil pessoas. Ok? Exercício 6. No município de Cajarana, existiam no início de 2015 300 casos de tuberculose pulmonar. No decorrer do ano, foram diagnosticados 15 novos casos. A população total desse município é de 15.350 pessoas. Neste mesmo ano, 15 morreram por tuberculose e 5 foram morar em outra cidade. Então, o que ele quer saber primeiro? O coeficiente de letalidade. Então, aqui entra a fórmula que naquele dia eu passei para vocês como mortalidade por causa, mas na verdade ela é letalidade, que é a população total exposta ao agravo, ou seja, a população que teve a doença, dividido pelo número de óbitos. Porque quando a gente fala de letalidade, eu quero saber quanto essa doença é capaz de matar. Se ela tiver uma letalidade de 100%, significa o quê? Que todo mundo que tem essa doença morre. Se ela tiver uma letalidade de 0%, significa que todo mundo que tiver essa doença não vai morrer. Então, isso é muito importante para a gente saber, para comparar quão veloz as pessoas morrem em decorrência de determinada doença. Certo? Então, a letalidade, ela sempre vai ser expressa em porcentagem. Diferente dos outros indicadores, esse a gente sempre calcula em porcentagem. Aqui a minha população, então, que é o número de óbitos das pessoas com agravo, dividido pela minha população total. O que eu fiz para chegar nesse valor aqui? Eu somei dos 300 casos, os 15 novos, diminuí dos 15 que morreram e ainda diminuí dos 5 que foram morar em outra cidade. Cheguei ao valor de 295. Fazendo o cálculo, a gente tem um coeficiente de letalidade de 5%, ou seja, 5% das pessoas que contraem tuberculose morreram no ano de 2015, certo?